Salve, salve, senhoras e senhores! Como não sei que horas vocês estão assistindo a este episódio, como de costume, deixo aqui de pronto meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no nosso Central de Flagrantes. Hoje mais um episódio especial daqueles, vou fazer aquele suspense que não adianta de nada inicial para revelar nossa convidada, que já está aí na thumb, já está aparecendo para todo mundo, mas antes de qualquer coisa, agradecimento especial aos nossos apoiadores aqui, Zinzane. A doutora que está aqui hoje vai receber o nosso cupom lá para se divertir lá nas lojas e vai levar o Super Coffee para manter concentrada aí nas operações que ela faz, que ela é operacional para caramba, a gente vai falar já já disso aqui. E também para treinar, enfim, que ela tem vida ativa também, pode estar lá na academia várias vezes e dando as suas aulas. Hoje a gente vai conversar com Tayane Moraes, brigadíssimo pela tua presença, ela que é uma referência para essa nova turma aí de delegados, tem uma história linda na polícia, vai contar pra gente aqui tudo que ela fez para chegar aonde ela está hoje. Obrigado pela presença aqui. Valeu, obrigada pelo convite. Maravilhoso estar aqui, batendo um papo, vamos lá. Vamos nessa, vai ser show de bola. Para começar, antes de tudo, de onde surgiu essa ideia de ser polícia? Tem alguém na família que era polícia? Tinha alguma referência? Foi por acaso? Fez direito? Falou, pô, para onde é que eu vou agora? Como é que foi isso aí? Tem referência. Minha referência no direito, na polícia, assim, nessa parte, mas assim é o meu avô. Né? Meu avô é advogado, então eu me joguei no mundo do direito através dele. E ele era militar do Exército e, em algum momento da carreira, né, a maior parte, na verdade, ele foi polícia do Exército. Então eu sempre achei muito legal, e aí era outro momento histórico até, Brasil, até a formação das equipes e tudo, era muito diferente, mas já era alguma coisa ali que me inspirou. E eu segui os passos dele porque eu fiz direito muito por vê-lo, né, na advocacia, eu achava muito bonito depois a trajetória dele como advogado e tudo mais. Fui estagiária dele, mas ao longo da trajetória eu fui vendo que minha paixão sempre foi direito penal, processo penal e tudo mais, na parte da advocacia. E aí eu fui vendo que eu não queria estar naquele polo, eu queria ir para o outro polo. Então eu falava, não, o meu negócio é investigar, o meu negócio é responsabilizar essa criatura e não tirar a responsabilidade de cima dela. Aí, beleza, eu ainda estava ali naquele mundo muito acadêmico, muito estagiária, e fui fazer estágio, aquele estágio oficial do Ministério Público, e escolhi a central de inquérito do MP. Aí fiquei durante um tempo no estágio, depois fui servidora do MP, também da central de inquérito, e aquilo aumentou aquele sentimento em mim. Eu falei, não, eu quero investigar, mas eu não quero aqui. Eu quero produzir esse inquérito aqui, eu quero estar lá Na ponta. na parada mesmo, vendo como é que faz essa coleta de prova, essa formalização, como é que você dá maior peso para um determinado indício e outro, essa parte é que eu quero. Aí eu fiz o concurso para inspetor de polícia, passei. E aí depois, por questões de estratégia de preparação, no exame físico, eu acabei fazendo a prova física, mas na convocação para academia de polícia eu não fui, porque eu já era servidora do MP. Então eu preferi ficar onde eu estava, já conhecia, já tinha minha rotina, para continuar a preparação para delegado. Mas, assim, o coração doeu. Eu Ah, queria. foi, Foi imagino. assim, foi por pouco mesmo, assim, fiquei muito balançada, mas eu racionalizei a questão, né? E aí é muito assim, o que pesou muito? Foi o fato do meu cargo no MP ser cargo em comissão, o cargo que eu já tinha depois de formada, e o cargo na polícia seria um cargo efetivo. Uhum. Então, a chance de eu descansar, de eu ficar com o corpo mole, seria maior e acabar atrasando ali o meu projeto do cargo de delegado. Pô, com Então, eu certeza. joguei assim como meu psicológico. Eu falei, não, eu prefiro ter um cargo em comissão que eu posso perder a qualquer momento e eu manter o giro no alto, do que eu já. Aí eu fui, fiz a primeira prova para delegado, fiquei na discursiva, aí melhorei, apertei os parafusos que estavam ainda faltando e passei na segunda vez que eu fiz o concurso. Porra, lindo. E isso é legal demais porque parece, quando eu digo que eu li um livro recentemente que falava da história da Netflix e tal, e sucesso parece que realmente tem, não tem receita de bolo, mas tem certos pontos de mentalidade, de atitudes que todos aqueles que alcançaram o objetivo, foram atrás, acabaram adotando. Tani falou aqui que ela teve que fazer uma escolha trágica, ela ia ter que escolher entre pegar um cargo efetivo na polícia, que era a paixão dela, o que despertava interesse, que muito provavelmente ia deixar ela acomodada naquele cargo,
e ela podia não galgar a aprovação no cargo de delegado de polícia, era o que poderia acontecer. Foi o que aconteceu, por exemplo, também comigo. Quando eu estava lá em Minas Gerais, minha primeira lotação foi em Pouso Alegre, eu estava com a equipe vibrando, fazendo prisão pra caramba, na beira da 381, prendendo vários estados, girando, percebi que o estudo para delegado Rio estava Tava ficando para se depois. distanciando Falei, do tá seu ruim aqui. objetivo, né? Aí arrumei uma permuta, fui para BH para um plantão horroroso, mas que estava me dando um foco maior para É estudar isso. e eu consegui voltar para cá. Com certeza, se tivesse ficado lá, eu ia ter acomodado. Demorou É. mais 2 anos e pouco para É o você se concurso ainda. conhecer, né? Eu sabia, se eu entrar pra polícia, eu vou querer trabalhar, eu vou querer cair dentro. Então, se eu ainda quero fazer um outro concurso, deixa eu me segurar aqui, né? Porque assim, se eu for, eu não vou conseguir me segurar, porque o trabalho vai chamar e você gosta de trabalhar, gosta do que você vai, né? Então foi uma percepção pessoal. Eu falei, não, deixa eu jogar a meu favor. E Pô, aí eu lindo, fiz. lindo, lindo. E eu ia perguntar já da parte acadêmica, mas vamos aproveitar que você falou nesse ponto de entrada da polícia e tal. Como é que foi para você, em primeiro lugar, assim que tomou posse como delegado? Pensou em algum momento, pô, comprei ingresso para o filme errado, ou então eu tô onde eu gostaria de estar? E como é que foi? Porque a gente sabe que é um meio claramente masculinizado, a polícia ainda é. Cada dia mais tem mudado, a gente vê aí as aprovações das delegadas de polícia em vários concursos estão sendo maiores do que o número de mulheres do que homens. Eu tô aí nessa estrada aí de preparação para concurso, tô vendo isso acontecer. Como é que foi para você que, pô, a tua posse foi há mais de 10 anos, né? Isso. Mais de 10 anos era um outro cenário que a gente tinha. Como é que foi esse impacto inicial? Não, o impacto inicial, assim, foi bem agradável. Porque, como eu passei relativamente nova, né? Eu tinha 20 e poucos anos, assim, 20 e poucos não, tava com 26 anos e tudo mais. E imagina, eu tinha uma cara assim muito, né, de boba mesmo. Então, os policiais que me receberam na delegacia, principalmente os cascudos, como a gente chama os Aham. policiais mais velhos e tal, eles foram muito bacanas comigo. Eu tenho 2 cascudos que literalmente me adotaram, Legal. né? E assim, essa coisa que a gente pergunta pra mulherada geralmente assim, ah, você sentiu algum preconceito e tal? Pelo contrário. Eles realmente, eles tentavam até me ajudar muito a perceber algumas coisas que só ali na prática você vai pegando e vai percebendo. Isso foi muito bacana, não senti nenhum preconceito dentro da equipe. Agora, realmente, como a polícia é uma das poucas instituições que fica 24/7, aberta ao público, entra quem quer, chega quem quer, a hora que quer, o desgaste realmente da estrutura é muito maior. Então, eu vim de uma instituição que é muito mais blindada do Sem dúvida. acesso ao público. Aí, realmente, é um choque de realidade, porque você está falando de uma atuação que é muito mais atrelada ao papel, ao processo, que já é um distanciamento, do que propriamente uma delegacia de polícia. Então, ali, realmente, você teve aquele impacto, mas é um impacto natural da atividade. A questão dessa coisa de mulher e tudo mais, às vezes é mais até no atendimento ao público. Uhum. O que que eu fazia? Por ter entrado assim com uma cara muito de nova e muito essa coisa para passar um pouco mais de distanciamento e tal, eu tirava meus plantões sempre de roupa social. Embora não precisasse, né? A gente Uhum. pode ficar na delegacia de uma camisa polo, uma calça Sim. jeans, muito tranquilamente, mas era aquela coisa, pra não ter aquele dissabor. Porque Claro. às vezes a pessoa tira, o brasileiro é assim, né? Tira você pela cara e aí depois é que vai se arrepender do que fez. Ué, comigo sempre, já aconteceu várias vezes, não aconteceu com você, porque eu quero falar com a delegada. Perguntando pra você se é realmente a delegada. Não, e várias vezes o cara chega naquela correntinha, né? Da tua atual central. Sim. Eu quero falar com o delegado. Mas assim, do alto do 30º andar, né? Aí eu, pois não, boa tarde. De sacanagem mesmo, né? Eu só falava isso, pois não, boa tarde. Eu quero falar com o delegado. Boa tarde. O delegado, eu falei, delegada. Aí o cara descia pro térreo, né? Assim. Mas acontece. Então, claro. assim, pra evitar passar por tantas vezes isso, às vezes a gente já se veste de uma forma assim, até pro público identificar ali, né? O brasileiro é um povo preconceituoso mesmo, não perde uma oportunidade de, né, discriminar e tal. Eu vou poupar a caloria da galera aqui pra todo mundo já identificar ali a figura do possível delegado, né? Que Pô, é legal. E a primeira lotação, então, foi Central de Flagrante? foi, central de flagrante. Aí eu fui designada para Imbarie, 62DP, Baixada, e depois designada para 12DP, Copacabana. E aí tem aquelas nuances, né? Baixada, você tem uma criminalidade muito mais violenta, uma ocorrência de crimes realmente De guerra, né? desafiadores, mas você não tem madrugada. Como você não tem uma vida noturna tão solta assim, né? É uma coisa mais pontual, não existe uma circulação de pessoas tão assim intensa. Da noite, o plantonista acaba tendo uma rotina mais viável durante a noite.
E nas centrais da Zona Sul já não. Como tem uma vida noturna muito. Cada esquina tem uma aglomeração, então potencial foco, mas também a violência é muito menor e tal. Então o plantonista acaba sendo muito mais demandado de madrugada, mas não tanto para crimes graves. É uma demanda muito diferente, assim, né? Geograficamente falando. Aham. E quando chegou na central, teve já no início, assim, alguma ocorrência que te deixou naquela dúvida cruel? Você fala, porra, primeiro plantão, como é que foram essas primeiras experiências como delegado, assim, primeiro na Baixada, depois na 12? Ah, não, assim, eu basicamente já fui cair mais, né, assim, de ter essas experiências já na 12, que foi onde eu realmente aprendi, foi a minha escola de plantão. E essas ocorrências mais limítrofes, assim, eu sempre procuro, né, me pautar por essas coisas. Nossa cognição sumaríssima, nossa função enquanto delegado de polícia, nosso compromisso é com a sociedade. E, assim, eu sinceramente, eu prefiro, assim, no momento do flagrante, pecar pelo excesso, que a gente tem audiência de custódia, a gente tem, e aí, beleza, do que você liberar uma pessoa e depois se arrepender e falar, pô, ele falou que ia fazer e fez e passou aqui na nossa mão e saiu pelos É. dedos, né? Isso aí eu acho que é uma responsabilidade social que a gente precisa ter. Ah, e pode acontecer realmente, assim como acontece até com a audiência de custódia. Recentemente teve aquele fato do rapaz, sei lá, da menina que foi num show da Taylor Swift, não sei, tava lá em Copacabana, o indivíduo foi assaltar ela na areia lá, matou a E facada e é você um tinha sido preso por peso receptação que 2 dias você antes. carrega na sua vida. É uma consciência social, assim, que, né, gente, eu acho muito que, assim, a carreira policial é muito, além de qualquer parte técnica e tudo mais, é muito sobre vocação. Então você carrega aquele peso de falar, pô, aquilo ali passou por mim. Isso tem minha mão ali, tem meu dedo ali. Então você errar dessa forma é um peso que você leva pra vida, É, com né? certeza. O Bruno Gilabert esteve aqui com a gente, até contou de um caso que ele fala de uma investigação de homicídio que ele estragou. Ele falou, pô, cheguei no local, deixei... E depois aquilo voltou, aquele inquérito voltou pra mim, depois eu olhava, pô, caguei a cena do Fui eu que crime todo, fiz não tô isso, né? acreditando. Então, realmente, é uma responsabilidade imensa, é o que eu falo. Dos cargos de natureza jurídica e de maior relevo, maior renome, a gente pode citar aqui juiz, promotor, defensor, delegado, procurador, o que demanda um quesito vocacional um pouco maior, sem dúvida nenhuma, é o de delegado de polícia, porque você vai exercer certas atividades, vai assumir peculiaridades na função que nenhuma outra função tem. E a gente vai errar. A gente vai errar, né? Porque a gente resolve ali na hora. Você às Sim. vezes está. E é exatamente isso, né? O plantão você às vezes está mal, está quebrado, e você fala, pô, hoje eu tô, sei lá, gripando. Uhum. Hoje o plantão podia ser suave, né? Parece que o Fudeu. cosmo conspira, né? E tudo acontece naquele plantão. Quando você está disposto, cheio de gás, a paz reina. Agora, quando você está moído, acontece tudo. Então você tem que tomar, às vezes, decisões muito sérias, muito sensíveis, quando você está muito quebrado, né? Não chega meio-dia a ocorrência sensível, ela Sim. chega 2 da manhã, depois de você estar ali já 17 horas no ar, né? Então, assim, poucas carreiras têm esse desgaste, assim, algumas áreas médicas têm esse desgaste, a área policial tem esse desgaste, e isso tem que ser respeitado, né? Porque a gente, às vezes, você errou. Mas vem cá, vamos analisar esse erro. Como é que foi Quais o eram as contexto? circunstâncias desse erro? Entendeu? E a repercussão desse erro também, porque Claro. tem erros e erros, né? Então é muito legal, assim, você avaliar a posteriori, Sim. do alto do seu ar-condicionado, uma coisa que você mesmo ia fazer até um estrago pior, né? Sim, Então, sim. Isso a gente está falando aqui de uma situação que dentro da seara policial, vamos dizer assim, a nossa é até confortável em central de flagrante. Normalmente a coisa já aconteceu, veio a sua análise e a gente decide ali. Imagina o policial que teve que decidir em segundos naquele tá na momento, rua. naquela situação na Que rua. tá na rua. E aí é isso. O delegado de central de flagrante, ele tem que ter essa sensibilidade. O cara tá no meio da rua. O cara tá no meio do nada. O cara não sabe quem é quem. Então, assim, você vê às vezes muita gente dando opinião, mas sem experiência de vida. Isso é muito ruim. E pior ainda, né? Sem experiência mínima ali de, assim, como é que as coisas são na rua? Se você fosse abordar alguém nessas circunstâncias, o que você ia fazer? Você tem uma vida, você não é vida de videogame, É né? lógico. Então, assim, claro que, óbvio, a gente tem, e isso eu sempre deixo muito claro, né? A gente tem que preservar ao máximo, cautela máxima e tudo mais. Mas eu acho que hoje o discurso está muito histérico. E isso é meio covarde com a polícia. Então, o delegado da central de flagrante, ele tem que ter essa maturidade. Pô, o cara que tava ali, né? Ele não sabe o que tá dentro ali daquele carro com isso filme. Pode ser 7 caras com fuzil e pode ser uma mãe e um bebê. Sim. Então, tem que ter essa parcimônia ali, esperar a poeira baixar para você ver o que você vai fazer. Você já teve alguma ocorrência nesse sentido assim, que ficou na hora,
porra, teve que analisar com mais cuidado, Já, então depois como é que já. foi, E aí a gente conseguiu as câmeras, né? E aí a ocorrência demora muito, porque quando você precisa realmente das câmeras, e é isso. Aí pronto, começa a desabar a imprensa, começa a desabar um monte de órgão de classe, ONG, dependendo da localização, vem muita ONG. Pô, bacana. Todo mundo aqui pode ficar, delegacia é área pública, mas a área comum é o saguão da delegacia, não é minha sala, Claro. não é aqui onde os policiais estão trabalhando, é na área comum. Vocês podem esperar, podem participar, é tudo de vidro, dá pra ver a delegacia do lado de dentro, né? Depois do programa Delegacia Legal, você consegue acompanhar tudo lá dentro, não tem problema. Agora, comportamento respeitoso, ou seja, não é feira, É porque claro. também o pessoal começa a fazer manifestação, aí levanta bandeira, aí o policial passa xinga, diz que tá demorando. Vai demorar. Tem que demorar. Eu preciso ver as câmeras, eu não tenho as câmeras, eu tenho um policial indo pegar as câmeras, vai fazer a extração das imagens, vai voltar. Eu vou analisar, minha equipe vai analisar, a gente vai estudar, a gente vai debater e a gente vai ver o que aconteceu. Então, assim, quem não tá com tempo para gastar, Pode ir embora. quem tem que ficar aqui sou eu e minha equipe, vocês não é a equipe que querem, então é disciplina. Porque senão eu começo a distribuir problema. Aí não, porque as pessoas respeitam muito quando estão no fórum, quando estão em outras sedes de outras instituições, mas não sei por que cargas d'água vira o relé que chega na delegacia e acha que pode fazer tudo. Não, aí não. Né? Nosso trabalho é tão importante quanto qualquer outro, nem mais nem menos, tão importante quanto. Então, vamos ficar aí na disciplina. Sem dúvida nenhuma. E realmente a pressão muitas vezes pode acabar fazendo a gente tomar a decisão precipitada Se e você aquilo não ali não é bom pra delimita ali ninguém. seu espaço, você começa a ser atravessado quando você vê que você está resolvendo mal resolvido porque você não soube impor ali o, né? Aham. E foi quanto tempo de central de flagrante até sair desse esquema de plantão? 5 anos. 5 anos e aí foi pra... Assistência. Eu fiz a escadinha da carreira mesmo, assim, eu não queimei etapa, me orgulho disso. Não foi fácil, não foi legal, mas é um orgulho que eu carrego, porque eu fiquei 5 anos no plantão, 5 anos de assistência e estou na titularidade. Então, assim, eu passei por todos os setores, acho até que é um compromisso mesmo com a carreira. Você tá ali vivendo a experiência que condiz com, né, sua caminhada e tal. Talvez não precisar ficar 5 anos em central de flagrante, não. Aí também é o contexto do que vai acontecendo com cada um. Mas é importante ficar algum tempo para poder vivenciar, principalmente a gente que vem de fora da instituição, né? Eu acho que a central de flagrante ela é um grande pronto-socorro mesmo. Então você pega a temperatura, assim, de olhar você já sabe, é maluco, vamos ali converter. Não, é ocorrência séria, vamos dar prioridade, né? Então, assim, você já vai pegando aquele talento mesmo, de olhar você já sabe qual é o tamanho do problema. E isso só a repetição, é igual atividade física, né? Esporte, sei lá, uma arte marcial, um negócio. Não adianta, você vai fazer um treino, tá bom, você tá ruim. Treina, até a mão entrar na forma, né? Até o negócio ficar natural ali pra você. Então, é muito isso. Depois eu fui pra assistência. Na assistência, você aprende efetivamente a investigar. Na central de flagrante, a gente consegue, às vezes, dividir umas investigações com o delegado. Eu passei por aquele momento que o Estado do Rio estava com aquela crise financeira, lembra? E aí, a minha delegacia, onde eu era plantão, perdeu o delegado assistente, aí os adjuntos passaram a ajudar o titular nas investigações. Isso é bacana, você pega uma experiência, mas onde você cai dentro mesmo de acompanhar, interceptação, essas coisas, é na assistência. E aí, depois, quando você assume uma titularidade, você já se sente mais à vontade. Eu acho que é mais isso, assim. O que te dá é mais aquela situação de você ter a sensação de que você... Já viveu aquilo. É isso. Você não fica mais, assim, muito... Não tem mais aquela expectativa. Você já tá ali, pô, bacana, chegou o tempo, vambora, é isso. Pô, legal. E você falou, é importante, passar pelas etapas, realmente a central de flagrante, ela dá esse feeling mesmo, de tu bate, tem concorrência, você bate e fala, ih, você é maluco. Aí tu vai lá e tem que desenrolar. E aí também a diferença da lotação, se tá numa delegacia da Zona Sul, você vai ter que conduzir de um jeito, se tá em outra delegacia, você conduz de outro. O delegado fica se adaptando a todo momento. E outra coisa bem legal que você falou é que são poucos os órgãos que realmente a população tem acesso direto ao cara que vai resolver o problema dela ali. Vai tentar falar com o promotor lá. O cara tá cheio de raiva, ele tá cheio de coisa, ele quer botar pra fora. Ele olha pra tua cara e faz isso com você. Exatamente. A tua assistência, você foi em qual lotação? Foi 12, 13, turista, Draco e... Teve mais um, eu tô esquecendo. Mas na Draco foi assistência também. É porque... E isso é legal também, porque a Tayane
perpassou aí por várias lotações de diversas características diferentes, né? Nessa época da assistência, por exemplo, na DEAT, fez muita investigação. Qual é a atribuição da DEAT, que é especializada de turista do Rio de Janeiro? Fala para a galera mais ou menos como é que é a atribuição da DEAT, pessoal. A DEAT é basicamente o turista estrangeiro, tá? E ela atende o município do Rio. Então, por exemplo, o turista estrangeiro de Búzios fica em Búzios. Uhum. A DEAT é ali para o município do Rio. As especializadas por padrão, elas atendem o estado. A DEAT não. Ela é uma especializada que atende o município e o turista estrangeiro que foi vítima no município. Se você é turista estrangeiro, você foi autor, vai para qualquer central de flagrante, a depender da área. Né? Então, a gente precisa priorizar ali a vítima, porque você precisa entrar em contato com o consulado, ver a questão da documentação, identificação, passaporte do cara, porque ele está sendo vítima, ele está numa situação de vulnerabilidade fora do país dele. Então, é uma delegacia que tem todo aquele hub com os consulados, com as coisas para dar aquele suporte para o cara, porque muitas vezes, né, tem genialidade para todo grau. E aí, às vezes, o cara tá na rua com todo o dinheiro que ele tem no Brasil. Então, ele não tem mais dinheiro para voltar para o hotel dele, ele não tem mais dinheiro para chegar no aeroporto. Então, existem casos, assim, que você realmente tem que dar uma assessoria, um caráter mais até humano, do que propriamente só a investigação penal. Né? A investigação penal, todos os órgãos, as unidades e tal, estão muito capacitados para fazer, mas ali a gente tem um background também para fazer em relação ao turista, você tem que dar essa assistência. É basicamente isso, e aí tem aquelas fraudes, né, que a pessoa, ela cai, e são as coisas mais financeiras, e tem aqueles crimes violentos, com aquelas violências impróprias, né, Boa Noite Cinderela. Você lembra de algum caso específico, assim, que te marcou da época da DEAT lá? Assim, de forma geral, essas organizações que se voltam para Boa Noite Cinderela de estrangeiro, geralmente as histórias são bem trágicas. Sério? É bem ruim. É bem ruim, assim. E você fica com a cara grande, né? Porque o cara veio pro Brasil para se divertir. Aí você fica ali, pô, o cara veio pro meu país e tá passando por isso. Então, tem esse constrangimento extra também. É o que normalmente contrata uma garota de programa, ou então. Isso. E aí ela ministra algum tipo de droga na bebida dele e E aí faz a limpa e sai fora. se faz a limpa, é até um viés, né? Você fica ali num determinado viés. O problema é que tem episódios que evoluem para determinados tipos de violência mesmo. E não só violência sexual, violência física. Você fala, gente, mas né, o cara já levou tudo do cara. Pra que isso, entendeu? Uhum. E aí é ruim, a pessoa chega muito machucada. É bem complicado, assim. Tem umas ocorrências meio... E aí saiu da DEAT, pegou algumas distritais como assistente. Isso. E aí caiu na DRACO. Quanto tempo você ficou lá? Como é que foi isso? 3 anos. Explica pra galera qual é a atribuição da DRACO. A atribuição da DRACO é a porta do inferno. Mentira, a DRACO mora no meu coração, porque realmente, assim, foi onde eu mais aprendi, né? A gente é professor, você sabe que o professor é um aluno melhorado, né? Então, assim, a gente adora aprender. Então, assim, eu tenho um carinho pela DRACO, porque realmente ali foi uma virada de chave. Eu aprendi de uma forma, assim, acho que em 20 anos você não aprende o que você aprende numa temporada boa de DRACO, entendeu? É intensivão mesmo. Então, eu tenho um carinho por ali. Mas realmente você entrega a sua vida, você fala, olha, minha vida está aqui, Draco, toma para você. Quando eu conseguir a alforria, você me devolve. Porque é o dia inteiro, todo dia, quando aquele logo, né, que a gente tem na porta da delegacia, é a qualquer hora, em qualquer lugar, não é brincadeira. É isso tem que ter muita dimensão de que é isso que está acontecendo com a sua vida, entendeu? Você vai ser acionado e você vai chegar a qualquer hora, em qualquer lugar mesmo. É meio caótica essa parte. Mas a atribuição da DRACO qual é de investigação? Organizações criminosas. Aí o que acontece? De crime organizado no Rio, a gente tem duas frentes muito fortes. Claro que a gente tem muito tipo de criminalidade organizada, como em todo estado da federação, mas no Rio de Janeiro a gente tem o tráfico e a milícia, que assim, são muito... se alastraram muito, né, pelo nosso mapa. Como na estrutura da Polícia Civil a gente tem a delegacia que se dedica especificamente às drogas, a parte de milícia fica muito pesada na DRACO, né? Então, assim, basicamente o trabalho operacional mesmo que a gente realizava era na questão da milícia. Ali é mais punk nesse aspecto. Eu acho que ninguém aqui consegue imaginar a dimensão de trabalhar numa especializada contra o crime organizado no Rio de Janeiro, né? Que é o berço aí das principais organizações criminosas do país. O que você aprendeu, assim, nessa época em termos de conhecimento acerca das estruturas criminosas,
lembra de algum caso específico, alguma prisão que você gosta de? Quantas operações você fez nesse período? Conta mais essa experiência aí, que a curiosidade da galera com certeza tá. Assim, bom, em relação às organizações criminosas, né, a gente verifica que esse romantismo dos livros que a gente estuda, né, a comunidade jurídica às vezes tem pela Zorcrim, não existe, né, é uma questão realmente empresarial, é uma máquina de moer gente, uma máquina de fazer dinheiro e uma máquina de substituir gente de uma forma que você nem acredita, com requinte de crueldade e o ser humano é muito descartável nessas Zorcrins nas questões de trabalho e de prisões, né? Como todas as especializadas, né, da Polícia Civil, é operação quase que todo dia. E aí, obviamente, não é você que vai todo dia, né? Então, tem todo um rodízio ali, uma escala de equipes, mas tecnicamente o time está todo dia na rua. E aí o delegado vai em determinados alvos ali que a operação indique ser mais sensível. Uhum. Seja porque o mundo vai acabar, ou porque você precisa dar aquele suporte ali até para a equipe ter aquela dimensão do que pode fazer e do que não pode fazer. Não digo em questões operacionais, balaria, essas Aham. coisas não. Falo em decisões mais jurídicas Claro, mesmo. vou Tipo, entrar ou não entra, vou? não entra, agora ou daqui a pouco, o alvo de lá tá como é que a gente faz aqui para estourar aqui esse alvo e tal. Essas coisas assim, tem operações mais complexas que é bacana você estar perto ali da sua equipe, porque bem ou mal, se você falou, é contigo. Claro. Pro bem e pro mal, nem que seja para você também responder, né? Então, isso é muito importante porque às vezes não dá tempo, né, de você dar o pronto à distância. Então, acontece de você ter que estar mais perto ali, apreende ou não apreende, conduz ou não conduz, porque você às vezes está falando de apreensões bem complicadas, de você aprender ou não aprender. Então, você tem que estar ali olhando e analisando de perto. Mas não é propriamente um lugar que você vai ter que estar todo dia na rua com a equipe, não é isso. Quando você fala que a equipe está todo dia na rua, Claro. você pode estar ali vendo, porque né, a nossa vantagem na especializada é que a gente faz a operação de uma coisa que a gente já estudou, já investigou. Então a gente sabe onde a gente está mandando o nosso povo. E aí você já avalia se precisa ali do delegado ou não. E como é que era? Tinha alguma integração com o Ministério Público? Tem, Tem tem. um diálogo saudável ali? Tem, sim. Essa parte das instituições, né, isso é tão bacana, assim, foi bacana você ter perguntado isso, porque os bancos de direito, né, as faculdades e tal, às vezes vendem uma rivalidade que não existe entre as instituições, Sim. né, você chega na delegacia, você tem uma integração muito boa com a polícia militar, da tua escala de plantão, da tua rotina ali, da tua área, né, e depois, quando você já conclui o teu trabalho, já manda para o Ministério Público, tem uma integração muito bacana também. Às vezes eles retornam até para tirar algumas dúvidas, né? Ah, isso aqui eu não entendi muito bem, mas da onde que foi? E aí você dá até uma percepção, até em audiência, às vezes eles chamam para isso. Porque o papel não tem temperatura, né? É frio. É, claro. E às vezes você explicando ali, verbalmente na audiência o que foi visualizado e o que foi vivenciado aproxima realmente da realidade. Então tem essa ponte, sim. É aquela coisa, o pessoal que está sempre caindo dentro acaba que se entende. Então eu nunca tive assim nenhum entrave em relação ao Ministério Público, em relação à Polícia Militar, em relação à própria magistratura, sabe? Cada um ali na sua atuação, claro que eu já tive discordâncias, eu já tive embates, mas muito dentro das atribuições. É aquela coisa, a gente não vai ficar inimigo porque eu vou discordar de Lógico. você, né? A questão de maturidade. Claro. Agora, a questão realmente institucional, eu não tive essa experiência desagradável. Minha experiência até aqui foi bem bacana. E nesses 3 anos, assim, qual foi o caso mais marcante que você lembra, assim, da tua estrada lá na Draco? Que te marcou mais? Na Draco. É. Bom, a gente teve uma temporada de uma investigação que a gente ficou um mês todo mundo, porque o trabalho demorou um ano no off, né, para poder fazer todo o levantamento, toda a parte de cautelares e preparar realmente o inquérito para a gente poder ir para a rua. E aí, quando a gente foi para a rua, as ações, elas foram um efeito, assim, em cascata. A gente bateu na primeira operação, que levou a gente para a segunda, para a terceira. Quando a gente viu, a gente estava 4 semanas operando. Então, a gente pegou os alvos principais que a gente precisava. Dali, a gente descobriu um blindado de valores, aquele caminhão de valores blindado, que a milícia usava
para poder, como fala? Fazer o recolhe ali? Isso, para usar e ataque também, né? Ah, é? Blindado, sim. Nossa. E aí a gente conseguiu aprender esse blindado. Na sequência, a gente conseguiu aprender, destruir um verdadeiro paiol com mais de 20 fuzis, eram 22 fuzis, que a gente tirou de circulação, que estavam em poder dos milicianos. E, por fim, encontramos mais 4 alvos com o alvo principal dessa investigação e mais 3, né? Aí 2 entraram em confronto e foram neutralizados no próprio terreno. Os outros 2 depois tentaram também pegar a equipe, que já estava retraindo, e também foram neutralizados, e aí foi o caos na terra, porque o pós-operação hoje em dia acaba sendo pior do que a própria operação. Então a gente ficou realmente assim, quase que um mês, e era todo dia, era praticamente revezamento para sair da base. E eu era assistente, mas era uma coisa assim, foi uma exaustão que a gente já nem... Tem uma hora que entra, parece que no automático. As pessoas já passam um pelo outro na delegacia, assim, você já se troca, já sai. Pra que eu vou te dar bom dia, boa noite, entendeu? Daqui a pouco eu vou te encontrar de novo aqui. É caótico. E aí o pessoal pergunta muitas vezes qual é a diferença quando eu estava lá em Minas, por exemplo. Pô, Vitor, tem muita diferença da atuação lá e tal, aqui no Rio. A diferença, basicamente, aqui já tem uma frase, uma conversa de 3 minutos aqui, a gente já pode ver. A criminalidade aqui tem blindado, apreensão de 20 fuzis, esse é o nível da coisa. Eu fiquei lá em BH, eu acho que nos meus 2 anos e meio de central lá em BH, Nunca eu devo vi ter um fuzil, 2 que apareceram. Que era um evento histórico. Aí tipo foto, de museu. entrevista, acharam todo mundo coletivo, acharam um fuzil aqui na favela do Papagaio. Então era assim, aqui no Rio, uma pancadinha da Draco em algum lugar é fuzil. Aqui rola até diria que uma rixa saudável entre as especializadas de apreensão. Quantos fuzis foi esse ano para aqui? Quantos aqui? Para tu ver como é que é o negócio aqui, né? No off ninguém é maduro, né? Então, assim, a gente tem que disputar alguma coisa. É o mundo que a gente tem para disputar. E aí, nesses 3 anos, assim, o que você percebeu de diferença? Porque você trabalhou também na lavagem, né, um tempo. Porque eu acho que aqui no Rio de Janeiro, não sei se você pensa dessa maneira, você pode até dar a tua opinião aí. Eu acho que a gente chegou num ponto que esse embate de frente com a criminalidade de guerra somente não vai levar a lugar nenhum. É enxugar literalmente gelo e a gente tem que enxugar. Isso tem que ser feito também, é claro, senão vai todo mundo se afogar. Mas eu acho que o caminho principal deve estar sufocando a parte de capital. Isso, e essa meio que foi a intenção da administração superior. Porque a gente já tinha feito um trabalho bacana na nossa temporada de Draco, né? Minha, do meu titular e da equipe. Tinha sido uma temporada muito, muito especial, realmente, assim, foram muitos trabalhos legais e muitos 01s das milícias de cada região que foram tirados de circulação, né, cada um a seu termo. E a gente, obviamente, trabalha com informação, né, então a investigação, ela reverte aquela informação para você formalizada. Uhum. Então a ideia da lavagem era essa, era você trabalhar os dados já do crime antecedente para você poder ter ali o caminho daquele dinheiro, porque ninguém duvida que o crime organizado movimenta muito dinheiro. Então, sim, a milícia precisava ter esse monitoramento, né, esse caminho e tudo mais, e foi o trabalho que a gente foi fazer ali no convite da lavagem de dinheiro. Pô, lindo. E nessa estrada aí de especializada, central e tal, qual é a tua preferência de atuação? Gosta mais de atuar em qual frente, assim? Olha, acho que o brilho no olhar que eu já contei a história já me entrega, né? Mas eu tenho que ser bem honesta. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Por exemplo, adorei minha passagem na Draco. Realmente é uma coisa que, assim, as delegacias que têm uma nuance mais operacional, elas são maravilhosas. Mas a gente é ser humano. Então, a gente tem que dar aquela oxigenada. E aí, quando eu voltei para o departamento da capital, fui para uma numerada de volta e voltei a atender público e voltei a falar com a sociedade civil. A gente tem, né, os conselhos comunitários de segurança, que a gente senta ali e aí escuta os representantes das associações de moradores, a sociedade civil de forma geral. E isso é bacana também. Aí você começa a ver, fala, caramba, eu fiquei tantos anos fora desse departamento, né? As pessoas falam, porque em áreas de milícia, em áreas de tráfico, as pessoas não falam. Você não tem uma testemunha, você não tem ninguém para falar. É tudo investigação mesmo que você tem que fazer em loco. Agora, nas numeradas, você tem ali o bairro falando, você tem outro tipo de conduta, né? As pessoas reclamam, naquele ponto tá tendo muita ocorrência disso, daquilo, nananã, e você, pô, vamos ajustar aqui, o que a gente pode fazer, uma medida, às vezes
E às vezes é até extrapenal, é com a prefeitura, você pede uma Uhum. iluminação específica ali, né? Às vezes a própria polícia militar, a gente reporta um baseamento para de repente eles avaliarem e verificarem aquela área. É bacana porque você começa a ver outras coisas. Então, eu gosto realmente muito desse segmento, mas eu não apoio aquela ala que fala: ah, esse segmento da polícia é melhor do que aquele. Não Aham. tem, porque a gente precisa de todos os segmentos. Então, se você é uma polícia, atividade policial, você tem que estar jogando em qualquer área ali do seu time, entendeu? Sim. Claro, você pode ter a sua predileção, mas você não pode ser cego. Porque você é um delegado, então você é um gestor. Em algum momento você vai subir para a administração superior. Você pode estar com 700 anos, mas em algum momento você vai subir. Você tem que saber dar valor a todos os seus departamentos. Eu costumo dizer também que esse é o maior desafio até da função da autoridade policial, porque quando a gente pensa e conversa com o público em geral, quando fala, pô, tu é delegado, acha que tá trocando tiro, dando cambalhota na rua, rastejando. Isso daí é a última coisa uma outra, a não ser que você esteja numa especializada, focada E mesmo 100% assim nisso. você recorta É quando é para você exatamente. estar. Então, e é justamente isso, gestão, o tempo inteiro gestão de pessoas, gestão patrimonial, gestão de, pô, a atuação de um delegado titular aqui no Rio é essa, que por acaso foi o inverso do que aconteceu comigo em Minas Gerais. Eu já fui direto para o interior, para uma lotação em que eu era o gestor da unidade como um todo. Eu desenvolvi o papel de delegado titular ali, durante os 2 primeiros anos da minha vida. Então é isso que o cascudo que estava lá, ele tinha de tempo de polícia que eu tinha de idade. É, Então eu tinha muito mais para sugar dele do que ele de mim, entendeu? A verdade é essa. Aí, pô, fiz grampo e tal, tudo isso. E lógico, o maior desafio, a gestão, sem dúvida nenhuma, porque a operação. é isso. Não, e assim, a gente tem a escalada dos recursos, né? Por exemplo, dentro da delegacia, mesmo as mais operacionais da Polícia Civil, nem todos os policiais lotados ali são extremamente Uhum, operacionais. Você tem o cartório, você tem o CIP, você tem os outros setores, e sim, você tem as equipes de rua. Dentro das equipes de rua, se os recursos não sustentarem ali, dependendo de onde você vai, você ainda tem os recursos especiais da CORE. Você tem. Então, assim, vai existindo ali outras demandas. Você não precisa, como delegado de polícia, ficar realmente preocupado com isso, porque você está numa instituição que tem uma estrutura para te dar, né? Agora, realmente, se você está numa delegacia que de, sei lá, 30, 40, 60 pessoas, a depender do tamanho da sua delegacia, você é o 01 ou o 02, né? O titular ou o assistente, e você não tem ali o poder da gestão, aí é, realmente o negócio tá ruim. Então, assim, se você olhar o que é prioritário para um delegado, né? Isso sim é exclusividade do delegado, sim, né? E assim, a gestão até de pessoas, que claro. lidar com o ser humano é bem difícil, e às vezes fazer tudo isso com várias vontades e talentos também, né? Fica bem complicado. Então, eu não desvalorizo nenhum setor na polícia, não. Acho que durante muito tempo, até na cultura policial, especialmente a polícia civil, a gente, nível Brasil, tá? Não tô falando só da Polícia do Rio. A gente pecava muito por achar isso que você falou. Você é delegado, caramba, você Aham. chega no trabalho, dá 3 cambalhotas, explode uma coisa de terra atrás de você, você chega todo lanhado. Não é isso, né? Então, assim, o delegado em si, às vezes é até melhor você não estar ali, É, para você poder avaliar, para você poder dar o suporte para você, tá mais refletido. Não adianta, porque a equipe de rua chega na base, desequipa, banho, casa. ah, Você fica ali despachando, aprendendo, formalizando com cartório. Então, você tem que ter essa maturidade de saber quando você vai ser mais útil, né? sim. E agora me veio aqui na cabeça eu pensando nas tuas operações lá da Draco e tal, e agora o tipo de ocorrência que você pode estar lidando lá na 14. Esse caso recente aí que saiu na mídia das moradoras lá do McDonald's já foi na tua gestão? Foi, foi. E como é que foi isso daí? Porque ficou uma Olha, repercussão aqui no Rio. Como é que foi o caso isso foi a especificamente? prova para mim de que não tem jogo ganho, que não tem gabarito na atuação policial. Quem quer falar mal, vai falar mal e tá ali para isso. Porque, olha, eu nunca vi. É, a ocorrência não era criminal, tá? A gente não tinha repercussão penal. Elas chegaram no McDonald's até um primeiro momento, onde eu fui provocada a me manifestar. Elas chegavam no McDonald's, se alimentavam e passavam o dia ali com malas e com tudo. Bacana. McDonald's, vocês têm alguma comunicação para a delegacia e tal? Não. Isso é imprensa, todo mundo provocando. Aham. McDonald's, não. Foi a delegacia? Não. E a delegacia não vai fazer nada? Fazer o quê? Qual é o crime? Vamos lá, né? Eles estão importunando alguém, existe Aham. a equipe ia lá, o próprio batalhão da área mandava a equipe lá também. Estava sendo monitorado, mas assim, você realmente não tem atuação. O que as pessoas, especialmente na Zona Sul, falam? Que a polícia é truculenta, Uhum. violenta, nananá, lá, 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 lá.
a polícia não está agindo porque não tem que agir. Isso é um problema de qualquer ordem, menos criminal, Sim. né? A polícia não prendeu porque elas são brancas. Não é possível. Eu olhava, eu botei o óculos, aí eu falei, como é que faz? Gente, É, como é que faz? Se eu prendo, a polícia é está truculenta, abuso de abusando, porque autoridade. está criminalizando a Sim, pobreza. sim, sim. Aí você vai com calma. Não, é porque elas são brancas. Então, é isso. Não, e pior que no final das contas, é porque só para situar a galera aqui, ganhou grande repercussão aqui na mídia do Rio de Janeiro o caso de duas mulheres, acho que era mãe e filha, né? Era mãe e filha, não me lembro exatamente. Mãe e filho. Mãe e filha, que estavam morando no McDonald's, aqui uma unidade do McDonald's no Leblon. Tânia, que ela é responsável por uma delegacia titular de uma delegacia que está no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, é a área mais nobre do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, isso tomou uma repercussão muito grande, porque elas estavam, em tese, morando ali numa unidade do McDonald's. Estavam morando ali e, segundo ali o que se noticiava, estavam se alimentando de restos das comidas das pessoas, né? E com mala, com cuia, tudo ali dentro. E começou a rolar essa situação de a delegacia não vai fazer nada, mas até o momento, o McDonald's acho que é 24 horas ali, então elas ficavam direto. Ele fecha bem tarde, ele fecha, mas é madrugada já. E aí elas ficavam direto, na hora que fechava, ainda tinha isso, foi bom você ter tocado nesse assunto. Na hora que fechava, o funcionário falava para se retirar e elas se retiravam. Aí iam para algum lugar pernoitar e cedo estavam Já lá de estava lá novo. de novo. Assim, nem isso você podia falar. Aham, Entendeu? Tipo assim, não se retira, cria transtorno, nada. Depois, num segundo momento, né, claro, ser humano sendo ser humano, as pessoas começaram a provocá-las. Uhum. Tipo, algumas pessoas chegavam para poder, nossa, o que que passa no seu coraçãozinho, né? Abre seu coração e vamos conversar. E elas não querem. Uhum. E outras não, já hostilizando. Aí, claro, ali teve, sim, e a gente registrou crimes contra a honra, tanto de uma De um parte lado contra contra a a outra. outra e tudo mais. Mas, assim, o fato por si só do McDonald's não tinha que ser feito sob o ponto de vista penal, né? E às vezes você quer botar, e isso é um grande erro, né? Botar sempre a resposta, Tudo é culpa da polícia. uma resposta penal, e não é, né? Existem outras peneiras sociais, Claro. outros processos civilizatórios, né? Então fica bem complicado. É engraçado isso, porque. E aí, a gente devia viver realmente um abismo de comparações entre a ocorrência da Draco e a ocorrência da Catura. E é engraçado, porque de vez em quando eu até posto lá no meu Instagram, essa semana, sei lá, umas 2 semanas eu fui despachar um registro de ocorrência lá. E a expectativa, quando eu for delegado, só vou investigar crimes graves. Aí, a realidade, a foto do RO que eu estava despachando. Fiz um mega, aqueles online, né? Fiz um mega hair no salão tal, mas ficou ruim, não me devolveram o dinheiro. É isso aí, tu vai investigar. Não, e eu como mulher, o que eu penso? Deixa eu ver. Pô, agora, Tá? traz aqui o... Deixa eu ver se for mesmo. Deixa eu te dar opinião. Vamos lá. Porque, né? A gente também é ser humano, né? Mas assim, realmente, e é isso que eu tô te falando. Agora, você pensa, pra uma mulher que fez esse procedimento, teve essa frustração, teve esse gasto, às vezes compromete até realmente chega a ser uma lesão e o próprio profissional às vezes não é credenciado para isso, e aí tem repercussões penais. Você vai dizer que isso não é importante? Entendeu? Então, assim, a gente não pode chegar e dizer, tem um segmento. Você pode dar determinado valor enquanto profissional e querer trabalhar com aquilo. Mas enquanto instituição, a Polícia Civil, ela precisa, sim, né? Tipo, ter o departamento ali de violência contra a mulher e tratar aquele segmento de uma forma bem diferente. Ter o departamento de polícia da capital, de polícia da Baixada do interior, que trabalha as ocorrências da população, e ter as especializadas, que já é um outro tipo de criminalidade. A gente não pode, assim, travar uma superioridade, sabe? Porque quando a gente roda, e eu sempre falo isso, o pessoal que tá comigo agora lá na minha central de flagrantes, eu sempre falo, tendo oportunidade, roda. Porque quando eu entrei, eu não via assim. Mas depois que eu comecei a rodar as outras unidades, foi que eu vi a importância, a riqueza que dá pra gente. Visão holística, assim. Você saber valorizar mesmo. Porque se você nunca pisar numa numerada ou nunca pisar numa especializada, é ok você defender um negócio desse. Agora, quando você roda e conhece a sua instituição de verdade, aí você fala, pô, eu fui parar no departamento da lavagem. Primeiro mês que eu fiquei lá, eu fiquei estudando. Fiz curso para poder entender, porque é tudo com software, muito otimizado e tudo mais. Você fala, caramba, é uma investigação muito específica, muito técnica. Então, assim, essa riqueza você só tem andando mesmo, conhecendo os setores.
E você trabalhou também na época aqui dos grandes eventos, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Teve alguma... Como é que foi É o teu trabalho nessa exótica, época? exótica, porque a delegacia não para, né? Ali você entende o que é um plantão de 24 Ah, horas. Ali eu tive um plantão de 24 horas, foram nas Olimpíadas e foi na Copa. Na Copa. E ali a gente estava, não sei se foi nas Olimpíadas ou na Copa. 2016 foi Rio Copa? 2016 foi Foi Olimpíadas, acho. Olimpíada. A gente estava com um problema orçamentário no Rio muito grande, a galera já com salários atrasados, redução de efetivo nas unidades, e ali você viu o que é ser policial. Porque o pessoal não deixou a peteca cair, todo mundo caindo dentro, a gente virando noite de verdade, não era, é 24 horas, mas eu dou uma segurada Aham. aqui e tal. E o pessoal batendo cabeça, tá? Batendo cabeça mesmo. Sim, e foi show. A atuação da Polícia Civil foi irretocável. A gente deu resposta pronta para os mais variados eventos, né? Foi bem bacana mesmo. Porque realmente nesse tipo de evento, por exemplo, atualmente aqui no Rio, a gente está no período do G20. E há uma série de determinações por parte da direção e tal para o trabalho da unidade policial, que é de extrema importância ali para a segurança do evento. Você recebe gente do mundo inteiro, recebe autoridades de diversos países diferentes, recebe a população de muitos países. Então, por óbvio, a responsabilidade da área da segurança pública fica totalmente em xeque. A delegacia tem que funcionar ali de forma a dar respaldo a toda essa estrutura que está rodando, que é o caso agora, por exemplo, do G20. Lá a gente está com uma série de Isso. determinações para isso, para fazer realmente ali o evento performar da maneira correta. E aí, normalmente, tá, eu pergunto para o pessoal aqui, para a galera que vem aqui no podcast, se eles acham que o Rio de Janeiro vive uma situação absolutamente peculiar em relação à segurança pública. Se você acha que tem solução o Rio de Janeiro nesse quesito? Acho que tem, mas tem que ter vontade, né? E assim, essa vontade, ela não é policial, porque a vontade policial tem. E a expertise policial tem, né? E não falo só da nossa força, não, de todas. Mas eu preciso de uma conjunção de fatores. Então, existe um cenário, e aí eu nem vou falar assim, da comunidade jurídica, de uma instituição específica, ou do segmento político, não é nem isso. Eu acho que o problema é anterior, é social mesmo. A própria sociedade brasileira não sabe muito bem o que quer, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de muita hipocrisia. E isso na Zona Sul você deve ver muito. Exemplo, pela paz, não à violência, redução da letalidade policial, abolicionismo, um monte de coisa. E aí o cara, quando tem um problema com o síndico do prédio dele, quer que você prenda e não dê fiança. Uhum, Né? uhum, Um problema de condomínio, que é um ilícito sim, civil. Aí o sim. cara quer quase a pena de morte pro É, síndico, né? Agora, para a criminalidade que a gente precisa reprimir, não, não, vamos vamos com abrandar, a calma, não é polícia bem não assim. sei o que. Então, assim, primeiro a gente precisa entender, né, qual é o recorte, porque é essa sociedade que elege os políticos, e aí não adianta falar mal dos políticos, Uhum. é essa sociedade que bate na polícia quando a polícia faz, é dessa sociedade que sai aquela mídia que joga contra, porque tem a mídia que joga junto, mas tem a mídia que joga contra. Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que você espera das autoridades, e não é a polícia, né? Porque eu acho que hoje nem o brasileiro sabe muito o que ele quer. Ele quer viver uma sensação de segurança, mas ele quer ter uma liberdade plena. E isso, assim, até filosoficamente é meio complicado, né? Então você tem que estabelecer ali limites para você ter uma sensação de segurança. Até onde a gente anda com essa sensação e até onde a gente anda com a sensação de liberdade. Vamos combinar, né? Que tem coisas ali que a gente precisa organizar. Mas o discurso, ele é sempre desviado. Então, assim, tem solução? Tem. Mas enquanto a gente não tratar a pauta da segurança pública com a complexidade que ela tem, não vai ter solução. Até porque a segurança pública não é resolvida sozinha. São diversos outras áreas que têm que estar trabalhando alinhadas para que a segurança pública Isso. funcione. Você viu o negócio da DPF, da Uhum, DPF das favelas? sim. É uma questão policial que a gente precisa refletir enquanto país, amadurecer para poder dar uma resposta a contento. Ninguém discute, nós como delegados de polícia, que a atuação policial precisa amadurecer muito. Bacana. Todos precisam, né? Todas as instituições, todos os seres humanos e tudo mais. Então, existem protocolos e coisas que você precisa melhorar e está em constante evolução, até pelo Estado Democrático de Direito. Uhum. Bacana. Mas a polícia faz determinada coisa. Vamos tirar a polícia.
por que não investir em capacitação? Uhum. Por que não? Aí tá. Aí você fala, bom, tá numa DPF, vai ter um discurso sério, vai ter um debate sério. E aí o que que você vê? A maior parte dos amigos Cury sequestraram o discurso por uma questão racial, porque a polícia mata negros. O Brasil é um país o quê? Maciçamente, a pessoa que está em confronto com a polícia não é a polícia que escolhe. Uhum. Então, assim, é um percentual que você recorta de um todo que vai ter aquele segmento. Não é uma escolha. Então, assim, aí você coloca uma discussão de racismo, só que Desvirtua totalmente. o racismo é um problema na nossa sociedade que precisa ser superado enquanto sociedade. Não é uma pauta policial. Então, você precisa sim de políticas públicas para combater, para exterminar realmente o racismo da nossa sociedade. Nós somos um país com uma origem, com séculos de racismo, e você não corrige isso em 2 anos. Isso tem que ter uma construção histórica, como eu acho que está sendo construída, e é muito válido e muito salutar. Mas você tem que entender a hora de, caramba, aqui não é a discussão. Uhum. A discussão aqui é a cultura policial. Vamos lá? O que que você faz por cultura e o que que você faz por eficiência? Vamos tirar essa parte cultural aqui, vamos entrar no século atual, mas o que que é eficiente? E a gente precisa assumir que para ter uma polícia boa, eu preciso adotar isso. Eu preciso dizer que pode fazer isso. Mas você não consegue nem chegar nesse discurso porque outros discursos ali ficam. Então, a própria discussão sobre segurança pública ela é muito sequestrada ainda. Você não fala de Sim, segurança sim. pública, você fala de outras dores. Sim, e foi interessante você ter tocado no ponto da DPF 635, porque nesse momento o STF está em julgamento de mérito dessa questão. E aqui no Rio, eu acho que é praticamente uma unanimidade. Eu entrevistei aqui pessoas que estão de frente com a criminalidade, assim como você, e a criminalidade expandiu muito territorialmente a partir da DPF. Isso é inquestionável aqui. E é isso que você falou. Ah, a polícia está causando determinados transtornos aqui e ali, ou excedeu em algum momento. O que que a gente faz? Trava o trabalho da polícia? Acabou, irmão. Acabou o Estado. Agora, trânsito no Rio é caótico. Nas férias fica ótimo, férias escolares. Vamos fechar as escolas? Porra, exatamente essa analogia perfeita, exato. E aí a DPF proíbe operações policiais a um raio de X metros de escola. O que acontece? A criminalidade usa a escola como local de treinamento dos criminosos. Como a própria Polícia Civil já aprendeu, a própria Polícia Militar já aprendeu esse ano cargas homéricas de droga dentro de escola, porque virou um refúgio. Então a criança pode realmente. Você já aprendeu droga, você sabe como fica o cheiro na delegacia. Então a criança pode perfeitamente estudar num ambiente que é depósito de drogas, Sim, que é ótimo não tem para a problema saúde nenhum. dela. O problema é a polícia. Sim. É extremamente complicado, mas é isso que você falou. Parece que o discurso é extremamente desviado e quando essa questão racial, a questão da misoginia, diversas outras questões, na realidade, são transformações que têm que ser feitas na própria sociedade. Eu cito como exemplo aqui sempre o julgamento do STF que proíbe o uso da tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri em caso de feminicídio. Tá ok, uma decisão que alguns podem defender, outros podem atacar, mas o bacana não é o STF ter que decidir para não usar não, é a sociedade, essa tese parar de prosperar no tribunal do júri. Esse é o maior absurdo. O fato é que essa tese ainda prospera. Legítima defesa. Não, estava certo, foi traído, matou a mulher, ok, absolvido. Isso é absurdo. É isso. Entendeu? A pessoa Esse é o ponto. esquece que o direito ele faz o quê? Ele conforma uma realidade social, né? Então, enquanto a gente tem uma realidade social com um processo civilizatório falido, vamos falar a verdade, porque, né? Você não tem como ter a polícia da Noruega. Quanto menos intervenção policial, necessariamente você tem que ter a questão social mais desenvolvida. Acompanhando, claro. O problema não é a polícia estar ou não estar. O problema é todo o resto que falta. E falta deliberadamente por ações do crime organizado, né? Eu até compartilhei com você, né, o artigo do sequestro do território pelo crime organizado. Porque você é concessionário de serviço público, tipo uma Light da vida, uma concessionária de luz, uma concessionária de outro serviço público. Em áreas de milícia de tráfico, você é expulso na base da marreta, na base da bala mesmo. Você não pode entrar para fazer a manutenção, a troca e tudo mais. Você não pode, né? Ali é gato, é isso, é aquilo. Por quê? Você precisa daquele território deteriorado, você não tem a presença do Estado. As escolas, o professor não pode reprovar o filho do traficante que o professor morre. Então, assim, são determinadas ausências e você tira a educação, você tira saneamento, você tira tudo, enquanto crime organizado. Para faltar todo mais.
Ou seja, qual é a sensação que você tem? Você já não tem nada. A sensação que você tem é que o Estado só me dá a polícia. Então, assim, só que a pessoa não consegue discutir isso de uma forma madura, de uma forma séria. O Sim. discurso é apaixonado. Vamos enxergar a coisa como ela é. Isso é deliberado. O crime organizado, ele faz isso com os territórios que ele ocupa. Qualquer tipo de criminalidade organizada. Porque ele precisa que haja essa sensação. E é a sensação que impera. Então, quem vem aqui do Estado? Só a polícia, E chega truculenta, normalmente. isso, aquilo, não. Tá. Então, beleza. O território que já está sequestrado, se até a polícia sai, amigo, a lei é do cara. Exatamente. E aí o morador, enfim, aquele indivíduo que muitas vezes não está envolvido na criminalidade, tem o contato com o Estado quando? Quando a polícia entra na situação de reprimir aquele que está é realmente o retrato. E aí a pessoa, obviamente os jovens, os adolescentes, as crianças vão crescendo nesse meio, assistindo a polícia entrar. E só um parênteses aqui, a Tânia tem total atribuição para falar disso e de preservação de direitos e garantias, porque é professora de direito constitucional há muitos anos aí, então pô, domina demais o tema de direitos humanos, enfim, e sabe que muitas vezes esse discurso é enviesado, é deturpado justamente Assim, para... e você viu agora também, no último mês, aquela troca de tiros na altura da Cidade Alta ali, Sim, quando foi indo para a Avenida Brasil. Brasil. Eles vão para o asfalto. Eles têm o interesse de tirar o confronto direto ali para meter a população no meio. Claro. Porque você sabe que você tem uma responsabilidade e você vai parar. Ele não tem. Ele não tem. Não tem nada a perder. Ele não tem nome, ele não tem matrícula, ele não tem nada a perder. Então, assim, é deliberado. Não é uma coisa assim, ai, nossa, aconteceu um tiroteio aqui. Não, não aconteceu, amigo. Tiroteio era pra estar acontecendo. Nem era pra estar acontecendo. Aí a gente é recebido com flores, pombas brancas, né? Todo mundo quer morrer, né? Porque o pessoal está ali e fala assim, não, porque o policial sai de casa, não sabe se vai voltar. Quem falou isso pra você, né? Quem foi o gênio que acha que é assim, Sim. que você faz concurso pra isso? Então, assim, realmente parece que, né? A gente é maluco, chega num lugar, vamos matar hoje, você faz um concurso pra matador de aluguel, não sei, né? E não é nada disso. Tanto que, nessa questão da ADPF, eles não assinalam isso, mas a gente está com as maiores lideranças de tráfico aqui no Brasil, homiziadas na Rocinha, no Complexo da Maré e tudo mais, e fizemos prisão o ano inteiro desses caras. Se a gente entrasse realmente, a polícia quer matar os caras, realmente, eles estariam mortos pra caramba, entendeu? Agora, é uma opção deles mesmo, né? Assim, a questão é, a gente vai ali para prender, mas a vontade do cliente também claro. pode ser atendida, porque o cara vai entrar em confronto com você vai fazer o quê? Vai sair correndo. Então, assim, o discurso, ele é muito, assim, direcionado para você estar sempre errado. Então, a sociedade, ela tem que entender o que ela quer. Porque a gente prova, os líderes de facção que estão homiziados nessas comunidades depois da vigência dessa medida cautelar em ADPF, tá fortalecendo o tráfico, tá fortalecendo o crime organizado, tá fortalecendo tudo. A polícia vai. A gente tem mais de 40 prisões desses caras esse ano, só em 2024. Prisões. E são 01, 02 de tráfico. Se a polícia tivesse intencionado realmente... Então o discurso não fecha. Se Claro. você olhar o número e parar de ficar falando um discurso emocional, você olhar um discurso realmente assim objetivo, a gente traz a conversa para uma racionalidade, para aí sim corrigir os excessos e os erros, como toda atividade humana tem. Aí o discurso fica equilibrado, entendeu? Mas é um desequilíbrio deliberado, acho que irracional, às vezes. É. Inclusive, o Gabriel Habib vai vir aqui falar com a gente nos próximos episódios e vai poder até falar um pouco, porque ele que fez a defesa dos policiais que estavam envolvidos Jacaré. no confronto lá do Jacaré. E que teve aí uma série de mortes. Por quê? Porque foram recebidos dessa maneira. A verdade é essa. A gente perdeu o policial, que inclusive já foi da minha equipe, que foi exatamente no momento que ele desembarcou do blindado. Para tirar uma barricada que não existia ali. Por quê? Porque a DPF 635 fez com que as barricadas cada vez estivessem mais próximas, ali, mais fora das favelas. Agora acontece isso, a polícia vai fazer operações e se depara com barricadas que antes não existiam, e cada vez mais bem estruturadas. Você precisa quase de uma obra para retirar, dependendo da barricada. O esquadrão antibomba da Polícia Civil tem que ir, muitas vezes, explodir aquela barricada. É uma situação peculiar em todo o país. Agora, eu estava vendo ali o debate sobre essa DPF e um dos ministros citou uma coisa interessante. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de decidir o que vai decidir aqui em relação ao Rio de Janeiro, a proibição da entrada policial em determinadas localidades. Por quê? Porque o Rio de Janeiro
não é o único cenário no Brasil que tem uma alta criminalidade. Então vai parar no Rio de Janeiro, vai parar também ali na Bahia, por exemplo, que está acontecendo, a polícia lá é mais letal que a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo. Então por que que na Bahia pode? A operação está liberada, aqui no Rio não pode. Qual é a lógica disso? É isso que eu acho que a gente E espera. assim, a questão é até é aquele olhar preliminar. Você admite, enquanto Estado, né, ter alguma região em que a polícia é proibida de entrar, isso não soa estranho? Não incomoda? A parte de qualquer consideração. Não é esquisito? A mim fica extremamente incômodo. Tipo Uhum. assim, então, existem áreas que a polícia não pode entrar. Tá, áreas de extrema violência, violação de direitos, porque são traficantes, não são padres. Então, assim, eu acho estranho, sabe? Assim, como não incomoda. E a pessoa fica, não, porque as vidas negras importam, importam e muito, importam pra mim. Mas não é sobre isso que a gente está Sim, falando, né? sim. Assim, não é isso. Ninguém vai caçar um determinado perfil, um determinado padrão. Agora, a criminalidade organizada escolhe esse tipo de região para terminar de destruir. Então, assim, como é que a gente vai fazer essa reconstrução? Protocolos? Concordo. Determinadas limitações do uso da força? Concordo. Agora, a brilhante ideia de proibir por 4 anos essas operações realmente é da mesma ordem de fechar as escolas para melhorar o trânsito. Exatamente. E agora mudando um pouco de assunto em relação à parte acadêmica aí da tua carreira, quando é que despertou esse interesse? Como é que foi a tua estrada aí né, até se tornar professora? Você depois fala um pouco aí do trabalho que você desenvolve atualmente aí de treinamento para concurso Então, público. a minha inspiração na docência é minha mãe. Minha mãe é professora, né? E aí foi professora municipal, estadual, escolas particulares e tudo mais. E aí eu sempre achei lindo também, né? Então, assim, eu acho que é muito da nossa casa, né? Uhum. Determinados exemplos, assim, a gente traz muito. Então, a parte da docência era isso. E depois eu fui percebendo como é legal quando você tem uma atividade prática, mas você não cessa o estudo. Eu gosto de estudar, sempre gostei. E sempre achei que o segmento policial, em especial, precisa muito desse olhar, né? Porque, até por isso, às vezes a gente é muito injustiçado porque em debates acadêmicos são pessoas que não têm a menor ideia. Uhum. A gente vê em televisão e em determinados palcos especialistas em segurança pública que nunca foram a um presídio, nunca pisaram em uma delegacia, não conversam com um preso. Eu já tive, assim, e aí eu não estou falando da defensoria, mas eu já tive experiências com defensores públicos renomados que foram ali em determinados programas, que na vida prática ele não recebe os assistidos. É o estagiário que atende. Então, assim, é muito complicado você falar de pessoas que falam sobre segurança pública, sobre criminalidade, que não botam a mão na massa. A Uhum. gente está ali vendo o cara cheio de sangue, a gente está ali vendo o cara cheio de droga na cabeça, a gente está ali vendo o cara algemado, suado, né? Aquele suor que só quando você fala assim, você tá preso, é que o cara exala, né? É um negócio diferente É ali. mesmo. Então, assim, a gente tá vendo aquilo ali e a gente não documenta. Então, assim, aquilo ali me incomodava muito, porque é o que eu tô te falando. O debate não é apaixonado. Eu não falo isso porque eu sou delegada de polícia. E aí, se eu falar uma outra coisa, porque você é professora de constitucional. Não. O debate ele tem que tentar ser técnico. Por mais que você tenha suas paixões, seus pendores. Mas era mais isso. E aí isso me estimula. Eu sempre. Meu primeiro tema, assim, que na época que eu comecei a dar aula, 15 anos atrás, era um tema muito quente para delegado de polícia, os direitos fundamentais. Uhum. E aí eu sempre abri a minha aula falando isso, entendeu? Eu amo os direitos fundamentais e eu quero que a gente seja muito expert em direitos fundamentais. Por quê? A gente não faz concurso e a gente não é delegado para violar direito fundamental de ninguém. Eu quero que o cara tenha ciência de quem Claro. ele prende, de quem prendeu, de quem o prendeu, por que ele está preso, vai comunicar à família, vai ter a alimentação até ser atravessado para o sistema prisional, todos os direitos dele, quer falar, fala, não quer, não fala. Não é uma questão humana. Ninguém tem essa vontade desse sarcasmo, dessa coisa má com o ser humano. Não é isso. Agora, eu vou respeitar os seus direitos, meu amigo, porque você não vai anular a minha prisão. Se eu não respeitar, não é contra você que eu tô jogando, entendeu? Contra mim. Eu não tenho carinho nem amor nenhum por você. Você fez um mal danado. Isso as pessoas esquecem. Uhum. Você não tá aqui porque você ajudou uma criança com fome. Você tá aqui porque você estuprou, às vezes um bebê, e É. matou o bebê. Então, assim, eu não tenho carinho, eu não tenho apreço nenhum por você. Eu vou cumprir a lei, porque a minha vontade, o meu sentimento não importa aqui, né? Importa que tá aqui o meu distintivo mandando eu fazer. E eu vou cumprir.
Eu vou te dar todos os direitos que você tem, que a Constituição manda e tudo mais. E nem é por causa dele, é por causa do meu trabalho. Porque se eu não fizer, ao invés de eu conseguir mantê-lo preso em flagrante, representar por uma preventiva e ver uma condenação penal decorrente de uma boa investigação e de um processo penal, o cara vai solto na audiência de custódia. Então, assim, direitos fundamentais todo mundo tem interesse em respeitar. Não é uma questão de sentimento, é isso que eu falo, claro. entendeu? Quando a gente fala de direito constitucional e direitos humanos, as pessoas eram muito emocionadas. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de qualidade no trabalho. Senão eu vou ter tudo anulado, não, entendeu? Eu não quero esse cara na rua, nunca mais, se eu puder. Então, vou trabalhar direitinho, até pentear seu cabelo. Pra você, entendeu? Porque é complicado, sabe? Isso é uma coisa interessante mesmo. A verdade é que a autoridade policial é realmente o primeiro garantidor dos direitos fundamentais de todos os envolvidos ali naquela ocorrência. Porque você não tem que preservar direitos fundamentais de A, B e C. Não, cada um vai ter a preservação na medida em que a lei determina. Não é isso? É isso, não é uma opinião. As pessoas acham muito, mas eu tenho essa opinião. Não é opinião. A coisa é técnica. Vamos trabalhar sobre segurança pública de forma técnica, né? É um lugar que a pessoa começa a falar de forma técnica, daqui a pouco tá todo mundo apaixonado falando. Que loucura. Entendeu? Eu não quero saber se você quer mais prisão ou mais liberdade. Vamos só falar aqui da técnica? Hoje. Não tem esse momento. É verdade. E nessa tua estrada aí como delegado, já tá há quantos anos como delegado? 11. 11 anos, eu tô na polícia com 13 anos, tá? A dermata aí. Tô morrendo de orgulho. Nesses anos todos, qual foi a maior lição que você levou, assim, como delegado? O que você mais acha que aprendeu, assim, como delegado de polícia? Eu aprendi tanto, mas principalmente que existe tudo dentro de uma pessoa só. É impressionante. Às vezes você vê pessoas fazendo maldades e você vê que existe um lado bom nessa pessoa. E pessoas que você julga maravilhosas que fazem maldades, assim, bizarras. Aprendi que gente má envelhece. E às vezes você olha para um velhinho e você fica naturalmente consternado e vê. Aprendi também que nem tudo é sobre bondade e maldade. Existem desequilíbrios realmente patológicos de cunho da psique mesmo, e a coisa é assustadora. Você vê uma ausência total de sentimento, uma apatia, uma coisa bem bizarra. E você vê como que o ser humano é uma coisa complexa. Assim, acho que é o que a polícia mais impressiona, assim. É você ver assim, caramba, o que essas pessoas são capazes de fazer pro bem, pro mal e no âmbito da loucura mesmo, que foge, né? Uma intenção boa ou ruim. É verdade. A cada plantão, eu acho que eu tenho cada vez mais certeza disso. O ser humano é completamente imprevisível. A gente pode receber ali o caso de alguém que você vê que naturalmente é uma pessoa boa, mas teve um desvio naquele momento, especificamente, teve uma Pontual. explosão pontual e que vai acarretar consequências para o resto da vida dessa pessoa. E a gente vê realmente indivíduos que têm, não sei se a moralidade é desviada eternamente, aquele cara reitera inúmeras vezes. Não sei como é que era na tua época de atuação, mas atualmente, para mim, o maior problema que eu tenho enfrentado nos plantões é a prática de atos infracionais. Assim, a quantidade de prática de ato infracional por adolescentes e crianças, inclusive, tá um negócio assim absurdo. Infelizmente, a nossa legislação não acompanhou, né, o desenvolvimento social. Assim, a realidade mudou. Essa é uma verdade, né? As crianças e adolescentes, elas não têm a mesma vivência, o mesmo timing que na década de 90, né, de onde é o ECA. Porque, pensa, para um ECA ficar pronto em 90, ele foi feito na década de 80, né? Porque até você aprovar um estatuto inteiro, demora. Então, ele é mais antigo do que... Ele não é da década de Sim, 90. Ele, em tese, ele foi feito antes. Então, as crianças realmente da década de 80 e adolescentes, eles tinham outra sociedade e outra cultura. O que a gente tem hoje, 2024, indo para 2025, não é propriamente condizente com aquela cultura e com aquela sociedade. Até porque a tecnologia acelera isso de maneira exponencial, né? Então, assim, crianças pesquisam. E pesquisam sobre armas, e pesquisam sobre sexo, e pesquisam sobre coisas que, assim, vamos combinar. E tem a Deep Web, e tem os, né? É uma coisa muito louca, assim. E a gente vê que muitos pais não deixam os filhos sozinhos em pracinhas, por exemplo, mas deixam o filho sozinho na internet. Então, Muito assim, pior. é bem complicado. A gente precisa de uma atualização legislativa e de uma mudança de postura também dos aplicadores disso, né? Porque Em relação à redução da maioridade penal, o que você pensa a respeito? eu não acho que isso seja uma necessidade, tá? Não é uma necessidade. Eu não acho, assim, que a discussão sobre a melhora
necessariamente tenha que partir disso, entendeu? Por quê? Você pode, e aí os conceitos, né, biopsicossociais que você tem para se chegar à etapa de 18 anos, de perfectibilização do córtex frontal e da maturidade cerebral biológica ali do ser humano, a gente não pode, né, do alto da faculdade de Direito, discutir. Mas você pode, isso é inegável, até os 18 anos, entre 12 completos e 18 incompletos, né, 17, 11 meses e 29 dias, você pode dar um outro tipo de resposta. O que ninguém discute é que essa resposta que está acontecendo aqui é ridícula. É muito branco. É ridículo, né? Então, assim, o que a gente vê na delegacia, a gente fala nariz de palhaço, despachando Só aqui. para traduzir o que a Tânia está falando aqui, a verdade é que um indivíduo de menor de 18 anos e maior de 12, porque menor de 12 anos nem medida socioeducativa recebe. O máximo que ele entrega para o responsável, tal, porque o ECA entende que esse indivíduo, quando pratica um crime, né, um ato infracional análogo, ele, na verdade, ele está se colocando em risco. Então, ele precisa de uma medida de proteção e não uma medida socioeducativa. Mas quando você tem entre 12 e 18 anos, você pode receber medidas socioeducativas, só que as medidas são absolutamente brandas e quando são aplicadas. Isso. E ali no plantão, o que eu mais recebo são adolescentes que reiteradamente, já contei isso aqui em outros casos, o meu modelo de decisão já várias vezes bateu com um adolescente que estava lá. Mas 3, 4 vezes não precisei mudar o nome do modelo. Tá? O Michelzinho, o Yuri, os caras estão ali, cometendo o mesmo crime. Outro dia eu falei para um lá, seria cômico que isso não fosse trágico, mas eu cheguei para ele, o garoto tinha acho que 15, 16 anos. 19 passagens por furto. Tinha sido pego lá a 20ª vez por furto. Eu falei, meu irmão, vai fazer outra coisa, vai traficar, vai roubar, furtar, tu é ruim, irmão. Tu foi pego 19 vezes e tem 18, 16 anos. Tá errado, faz outra coisa. Né? Fracassou, isso aí muda de ramo. Faz outra coisa. Porque é um negócio assim absurdo. E realmente estava solto novamente. Então, assim, se vai reduzir ou não maioridade penal, isso aí ela foi bem técnica na resposta. Agora, tá ruim, opinião, tá ruim. Não tá certo. Então, assim, não tá certo. Tem que mexer em alguma coisa, né? Isso aí todo mundo. Agora, vamos discutir, ok, bacana. Agora, se você mantiver menor de idade, ok, para efeito penal, e der alguma resposta que você iniba isso, que você controle socialmente, você teve na sua área. Aquele senhor em janeiro, não foi? Sim, foi. Que ficou, aquilo para mim foi uma tragédia. Covardia, não tem muito o que você falar. E aí você pega e não tem resposta para dar. Você não, como é que você chega para um senhor daquele e fala, olha, o que eu posso fazer é isso. Vontade que tem de você tirar o distintivo e assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque assim, entendeu? O cara tá moído na minha frente, a troco de nada. E é isso que a gente tem para dizer. Agora, é a gente que olha pra cara da vítima, é a gente que olha pra esposa dele tremendo, chorando, com a pressão 20/14, pra dizer assim... E a gente tá apresentando o Estado ali, a verdade é essa. É a gente que olha pra cena e fala assim, meu Deus, né? O que tá rolando? Porque assim... E o cara vai voltar, e amanhã ele tá lá, e tá tudo bem. E é afrontoso, porque ele sabe que não vai dar nada. E aí, tio? Você vira o tio, né? De tanto que ele te vê, você é o tio dele. É isso mesmo. E a gente já tá se encaminhando aqui pro final do nosso episódio. Infelizmente, o papo podia se alongar aqui por mais 10 horas, tranquilamente. Pra galera que quer se tornar delegado de polícia, e você como professora, como delegada, qual o recado que você dá aí? Vitor, acho que você vai me entender. Eu acho que você vai me entender. Vitor é atleta, né, e se dedica realmente à preparação dos concursos. Eu sou ex-atleta, aposentadíssima, mas realmente, assim, o esporte ensina uma coisa pra gente, né? Tem que suar muito, vai perder muito, né? Vai se machucar. Se parar, piora. Quando voltar, dói mais, né? Então, assim, o concurso, a gente vê uma galera meio frustrada porque romantiza o que não pode ser romantizado. Né? Então, assim, primeira coisa, não romantize, para se proteger, para você não se frustrar. Entenda que é difícil. Mas é mais difícil. Não. Você é advogado, vai construir uma carreira de sucesso, é difícil pra caramba. Não é rápido, vai demorar anos, você vai tentar várias coisas que vão dar errado até você acertar a mão e ser o advogado que você sonhou. O concurso público é igual. Então, assim, você vai ter que suar. Eventualmente você vai apanhar pra caramba até você conseguir começar a ter resultado. Aí, comecei a passar das primeiras fases, comecei a cair na segunda. Daqui a pouco vem a oral. Mas eu tenho o filho da amiga do padeiro, que passou de primeira, tá na NASA, pilotando, né? Que legal, cara, mas infelizmente o padrão não é esse. Eu sou ali a pessoa esforçada, né? Então, assim, o normal é você se ferrar bastante. Então, assim, vamos normalizar esse momento de muita ralação.
e muito esforço, porque tudo que é sólido, tudo que é bom que eu falo no sentido positivo da vida, né? Demanda muito esforço. Você ter, por exemplo, boas amizades, bons relacionamentos com as pessoas, você tem que se esforçar para ser sempre o melhor e a pessoa tem que estar sempre se esforçando. Na vida profissional, independente de segmento, você está sempre tendo que se esforçar para fazer uma releitura de mercado, um reposicionamento de mercado. Concurso público é igual, não tem fórmula mágica, né? Não vai trazer a pessoa amada em 3 dias, né? Então, assim, eu sempre gosto de fazer isso porque a internet mostra um mundo tão maravilhoso, né? Todo mundo é bonito, Todo mundo. Não tem um inteligente problema. e passou assim, com conforto. Hiperprodutivo. A gente tá aqui super arrumado, penteado, eu sou mulher, me maquiei pra estar aqui, né? Então, nossa, a delegada, tá. Agora, lá atrás, quando eu tava estudando, com cabelo igual o do Visconde Sabugosa, com um óculos, uma olheira, né? Ninguém vê. Então, assim, não fica em depressão porque você hoje tá nessa, sabe? Não, paga o preço, faz ali o bastidor direitinho, sabe? Se dedica, é suado, é feio pra caramba, você vai ficar monstruoso às vezes, mal-humorado, e é isso. Mas vale a pena, não tem jogo fácil, né? É isso, galera. E onde é que o pessoal te acha aí, Tânia, pra encontrar você? No Teus Instagram, Tayane Moraes, Desafio do Milhão, meu nome, né? THAIANNS. Se você digitar isso, até o psicotécnico a gente já consegue atestar aqui que você é bom, porque... Mas é bom que é fácil achar. Se você acertar as 4 primeiras, já vai aparecer lá só. Tayane Moraes, né? E aí é isso. Aí lá eu divulgo tudo. Já tive parceria aqui com o Vitor também, que é fera dos concursos e prepara a galera. Já me recrutou pro time dele também. Já tive uma passagem lá maravilhosa. E lá é onde a gente fofoca sobre tudo. É isso. Tá, deu altas dicas, acertou várias questões na prova, na véspera, revisão de véspera nossa lá para delegado de São Paulo. Mas é isso, galera. Obrigadão pela tua presença, Tânia. Valeu mesmo por Obrigada pelo seu convite. tempo, que é correria aqui, que eu sei. E um abraço, até a próxima, no nosso próximo episódio de Central de Flagrante.